Fala rapaziada, que quem fala é Scott Barbeiro com vocês novamente. Hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer o corte americano no cabelo cacheado de uma forma bastante descomplicada. Já vou começar aqui para a gente não perder tempo, para vocês entenderem a ideia do corte. Para começar, vocês têm que usar apenas esse pedaço da lâmina e fazer como se fosse uma bolinha aqui nessa parte inferior do corte. É necessário vocês utilizarem apenas esse pedaço da lâmina, porque senão vocês não vão conseguir fazer esse formato curvado. Se eu enfiar a lâmina demais aqui, vai acabar fazendo algum formato quadrado. Eu não vou conseguir chegar no resultado que eu quero. Logo em seguida eu já venho limpando essa área com a maquininha de acabamento, já fazendo a preparação para a navalha. Como em 90% das técnicas que eu passo para vocês, eu já retiro a marcação da zero antes, essa aqui não vai ser diferente. Eu vou estar passando a zero alta, mais ou menos meio dedo, e já venho com a zero intermediária e abaixando gradativamente a lâmina para mim poder estar retirando a marca da zero, para mim não ter essa dificuldade de tirar a marca da zero no final do corte. Vocês podem ver que o formato americano já vai aparecendo. Usando sempre a pontinha da lâmina para não criar nenhum buraco, nenhuma imperfeição, porque qualquer erro aqui pode ser fatal e não conseguir mais alcançar esse efeito do americano aqui bem curtinho aqui, acaba tendo que abrir mais e perdendo o efeito do corte. E lembrando que esse aqui é um cabelo cacheado, não tem como a gente vir abrindo mais, senão eu posso perder o corte. Agora eu vou estar utilizando o pente de número 1,75, usando só esse pedacinho aqui da lâmina, para me poder já fazer um encaixe com a parte mais alta do corte, sem criar uma marcação muito expressiva. Porque eu quero que essa aqui seja a minha altura do topo já, ou seja, a altura mais baixa aqui vai ser a Gillette, e a altura mais alta minha vai ser do pente número 1,75. Então eu vou fazer o possível para mim não criar nenhuma marcação, por isso que eu estou utilizando apenas a pontinha. Se ficar alguma marcação, que ela não seja muito expressiva, porque no final do corte, depois de fazer o acabamento e tudo mais, não vai parecer que é uma marcação. Agora, galera, eu vou estar fazendo a mesma coisa com o pente de número 1. A mesma coisa que eu fiz com o pente de número 1,75, eu vou estar fazendo com o pente de número 1. Vou estar utilizando apenas na altura mais baixa. Não vou estar utilizando a 1 alta, justamente por causa do efeito que eu quero criar. Americano é um degradê num espaço muito curto, então as alturas são muito perto uma da outra. Não tem necessidade de eu usar muita graduação entre as alturas do pente ou muitos pentes para poder fazer esse corte. Com poucos pentes eu já consigo chegar no resultado. Agora eu vou estar utilizando a máquina pente número meio, apenas na baixa, só que se ficar alguma imperfeição, nesse caso aqui eu vou estar utilizando sim a meia com a alavanca alta, para poder vir tirando o restante das imperfeições. Quando eu vier retirando as imperfeições, eu tenho que utilizar movimentos bastante sutis. Tem que deixar leveza na mão
Porque se eu fazer qualquer movimento brusco aqui, eu posso novamente, explicando para vocês, perder esse corte. Qualquer imperfeição aqui que eu subir demais, eu acabo perdendo o americano. Então parece um corte simples, mas tem as suas complexidades. Agora eu vou estar utilizando aqui, rapaziada, a máquina T0 alta, para eu poder estar apenas limpando essa região aqui e refazendo o encaixe, para poder ficar uma área bem limpinha, aquele degradê bem limpinho. Se precisar de abaixar 1 milímetro ou outro na máquina 0, pode abaixar, que o importante é você chegar no resultado. A gente faz a técnica, mas você não precisa de ficar 100% preso na técnica. Se ficou alguma área ali mais escura, você tem que clarear até o corte ficar bom. A ideia é fazer um corte perfeito. Eu já vou vir aqui marcando o acabamento. Nem sempre, lembrando, mas quando eu vou fazer acabamento de americano, eu puxo o início um pouco mais reto, depois eu venho curvando. Eu já não curvo ele de uma vez não, porque eu vou conseguir um efeito muito bacana, como se essa marcação aqui estivesse pareando um pouco com a mesma altura do degradê. A gente entra levemente um pouco a mais do que o normal nesse pezinho aqui, nessas extremidades acima da orelha, para a gente conseguir um contraste. Se eu clareio demais essa parte de baixo, consequentemente a parte de cima vai ficar mais escura e eu vou conseguir um efeito top demais aqui pro meu americano. Não vou estar penteando o cabelo para baixo aqui para poder estar fazendo esse pezinho aqui, esse acabamento, porque é o cabelo cacheado e a gente vai deixar um pouco alto aqui na lateral. Nessa parte de trás aqui não tem muito segredo. É como se vocês estivessem realmente fazendo um degradê normal na lateral. É quase os mesmos fundamentos. Só existe alguns detalhes que eu gosto de fazer aqui para deixar um acabamento mais top. Eu deixo essas laterais aqui um pouco mais cheias. Só no primeiro pente da zero. E o restante eu não ligo muito. Só para criar um efeito levemente mais escuro nessas laterais aqui. Eu já começo com a zero. E novamente já vou fazer uma preparação para poder passar a navalha. Quando é um degradê mais aberto assim, a gente pode fazer com um pouco mais de velocidade. Então cortes como o corte do jaca, o americano, o curtinho, a gente não pode fazer com muita velocidade, passar a máquina tão rápido. O degradê normal ou essa parte de trás do americano, a gente já pode passar a máquina com um pouco mais de velocidade. Agora eu já vou estar passando um pouco mais reto essa lâmina aqui. Já vou abaixando gradativamente aqui, já retirando essa marcação da zero. Os mesmos fundamentos. Passa a zero baixa, depois passa a zero alta. Depois já vem retirando essa marca da zero para mim não perder tempo
e, como eu sempre gosto de dizer, tem um acabamento muito melhor. A gente gosta de fazer um corte rápido, mas a intenção principal é a qualidade. Logo em seguida, eu já vou estar utilizando a máquina de número 1,75 totalmente alta. Depois eu vou abaixando ela gradativamente para 1,75 na metade. Depois já uso ela totalmente baixa. Eu venho fazendo a mesma coisa com o pente de número 1. Eu uso ele totalmente alto. Logo em seguida eu uso na metade. Lembrando que eu estou jogando o máximo que eu posso para cima, sem ferir demais a última máquina que eu passei. Por exemplo, eu passei em 75. Eu estou passando o máximo que eu puder a 1 para cima, mas não estou ferindo muito a parte onde eu passei em 75. Eu jogo na metade. Já jogo na totalmente baixa. Agora eu vou estar utilizando a máquina de número 6, uma alavanca totalmente baixa. Se ficar alguma imperfeição, eu já venho tirando, mas se não ficar, consegui executar meu trabalho com velocidade e com qualidade. Como esse cabelo é cacheado, é fácil de ficar algumas imperfeições, então a gente tem que vir e refazendo até sair, e a gente consegue, assim, sempre refazendo, analisar que os pontos estão precisando de mais atenção do que outros. É sempre importante você vir refazendo os pentes para você ter noção de onde você tem que melhorar para poder entregar um resultado melhor. Eu já estou passando aqui a 0 alta. Em algumas áreas eu estou fazendo justamente isso, estou abaixando um pouco mais do que a 0 alta, que a gente já acaba analisando, vendo que realmente tem lugares mais escuros do que outros. Não é perca de tempo você vir refazendo o corte, você não gasta muito tempo e acaba garantindo um corte perfeito para o seu cliente. Agora eu já vou vir fazendo essa marcação aqui do acabamento nas duas laterais. Como eu disse no começo, vocês podem ver que fica um efeito levemente escuro aqui. Não precisa ser tão acentuado até embaixo, não, mas fica um efeito bacana de acabamento. Eu vou passar a navalha aqui, é só replicar do outro lado o que eu fiz nesse, e você já fica com o resultado. Então, rapaziada, o resultado é esse. Se você gostou e gosta de conteúdo como esse, já se inscreve no canal aí, assina o sininho das notificações. Marcha!